motinha. É uma dancinha que viraliza. É o Denis DJ com a brisa. Assim, ó. Chama. Abre a mala, solta o som aí, que o Denis bota pra tremer. O som é forte, sente o porradão. Piseira e funk é bom no paredão, paredão. Abre a mala, solta o som aí, que o Denis bota pra tremer. O som é forte, sente o porradão. Piseira e funk é bom no paredão. Vai. É uma dancinha bem gostosinha. Empina esse bumbum tipo motinha. É uma dancinha que viraliza. É o Denis DJ com a brisa. É uma dancinha bem gostosinha. Empina esse bumbum tipo motinha. É uma dancinha que viraliza. É o Denis DJ com a brisa. Assim. Chama no passinho, chama. Brisa! Valeu, Denis! Quem poupa realiza, faz e acontece, cresce e investe. Quem poupa escolhe o Sicredi. Fazendo uma poupança Sicredi, você ajuda a nossa comunidade. Recursos são destinados ao desenvolvimento regional e você recebe parte dos lucros obtidos da distribuição dos resultados. Quem poupa escolhe o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Loja São Rafael, lá você encontra açaí e complementos, embalagens, artigos para festas, linha food service para lancherias e restaurantes, produtos de limpeza e muito mais. Com entrega em toda a região carbonífera. Preço especial para atacado. Visite nossa loja na Rua Padre Pinto, número 1828. Peça pela Televendas no WhatsApp 998 22 19 33 ou pelo site lojasaorafael.mksshops.com.br. Loja São Rafael, qualidade, variedade e preço baixo é aqui. Quer ter a melhor experiência em ensino digital? Vem para a graduação digital da Estácio. Você tem acesso a aulas dinâmicas com conteúdos interativos, podcasts com os resumos das aulas, debates entre professores e convidados e ainda pode baixar o conteúdo, estudar quando e onde quiser. Tenha uma formação moderna e inovadora. Faça graduação digital no Polo Estácio Charqueadas. Saiba mais em estácio.br ou 982 21 1863 ou 997 53 0901. Faz seu brilho. Faz Estácio. Um 1% melhor a cada dia. Essa é a pegada do programa Virada de Chave. Virada de Chave. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, aqui na Rádio Carbo News. Mergulhe em histórias e assuntos inspiradores, dicas práticas e reflexões profundas sobre o desenvolvimento humano em todas as áreas de sua vida. Super Black das Blacks Magazine Luiza. Samsung S21 FE, só 1.789 à vista no Pix ou Dinheiro. Smart TV 55 TCL, 2.099 no Pix, 99,90 por mês. Guarda-roupa casal com espelho, 4 portas e 6 gavetas, R$45 por mês. Pneu Aro 13 175 7513, R$189 no Pix ou Dinheiro. Magazine Luiza, vem ser feliz. Chegou a chance de se tornar sócio de um dos mais tradicionais e antigos clubes da região.
Clube Tiradentes, em Charqueadas. Contamos com um amplo e moderno espaço totalmente climatizado e obedecendo todas as normas técnicas. Associe-se com a facilidade de pagar a sua joia em até 4 vezes de R$100 no cartão ou R$320 à vista no dinheiro. Valor da mensalidade, somente R$30. Todas as quintas, nosso tradicional bingo beneficente. Fone 980 15 1086. Saudade daquele tempero da vovó? Lancheria SSD Sabores apresenta em seu cardápio a verdadeira comida caseira bem temperada. Horário de atendimento das 8 às 15 horas. Além do almoço, servimos aquele pastel super gostoso e um café saboroso. Nosso endereço é na ERS 401 1097, em frente ao Hospital de Charqueadas. Venha provar o melhor almoço caseiro de Charqueadas. Aqui na Rádio Carbo News, você confere segunda e quarta, das 18 às 20 horas, o programa Toda a Cidade Tá Falando. Apresentação, Carlos Eduardo, o Batata. Tá desligada. Hoje é eu, ó. Ah, Tchela, viu só? Síndrome de Tchela? Boa noite, Carbonews. Boa noite, região carbonífera. Abrindo o programa de hoje, né? Que foi uma semana muito triste para nossa região. E hoje vamos ser um programa sério, né, Tchela? Mas a gente tem que agradecer, né, as pessoas solidárias que ajudaram, né? Então a gente vê que a solidariedade na nossa cidade, né? Por tudo que aconteceu, né? Foi, eu acho que a enchente histórica. Eu nunca tinha visto na minha vida inteira. Foi em 41, né? Então, pegou as pessoas de surpresa. Tinha lugares encharqueados que eu nunca imaginaria que entraria água. Não. São Jerônimo também foi até o centro, né? Eldorado. E aí, a gente abriu, né, uma caixinha, né, para agradecer, né, o pessoal, os voluntários, né? É muito importante a gente dar essa divulgação. Então, a gente vai abrir o programa de hoje. Nós divulgamos durante a semana todos os nossos parceiros que iam nos mandando, encaminhando, né? Mas ficou muita gente. Graças a Deus, o povo da região carbonífera é muito solidário.
Subiu a 7,98 metros o rio. Nossa, Poxa. meu Deus. E, né, diz que a previsão, né, no fim de semana, mas graças a Deus eu acho que tá mudando, né? Segunda-feira. Triste, né, pessoal? Mas a gente vai agradecer, né, os apoiadores, né, e vamos fazer a divulgação, né, da Igreja Mevan, Igreja Cairóis, Igreja Palavra Revelada, Igreja Batista Betel, Igreja Nossa Senhora Aparecida da Sul América, a Igreja Santo Antônio, Centro de Referência Lisiane Lopes, Projeto Dalet, Vereador Rafael Divino. Olha, eu falei Zeca Divino, porque o Zeca tá sempre online, né? Também. O Zeca tá sempre com nós, CTG Raízes da Tradição, Piquete Lorena Pires, Marcelo da Suzep, o Consulado do Internacional de Charqueadas, a Pizzaria Primos, De Primos, Bodes do Asfalto, Garage Biker, o grupo, né, a equipe do Grupo de Risco, TNC, Projeto Luz e o CLJ do Vicariato. Tem mais, né, Tchela? Tem mais. Nossos patrocinadores também ajudaram muito e continuam ajudando, né? Que é a Casa de Carne Sorriso, é um ponto de coleta. As mulheres da Carbonífera estão lá no de praça fazendo um recolhimento também. Aqui na Santa Bárbara, eu moro na Santa Bárbara, né? Não sei se vocês nunca ouviram a gente falando, mas ali o pessoal do Centro da Lisiane Lopes, Consulado do Inter, TNC, GR e o pessoal do MST estão fazendo todo dia, alimenta meio-dia, de tarde, estão sempre ali fazendo as marmitas, está muito bonito de ver essa galera unida. Pena que é por uma fatalidade, mas, né, que bom que todo mundo está se juntando. Eu quero agradecer também a minha amiga, a Amanda Lima, que ela foi recolhendo com os amigos e fez cafés à tarde para a criançada, que, querendo ou não, fica uma memória afetiva, eles ganhando alguma coisa diferente, né? É complicado para eles saírem da rotina da criança, né? Então, parabéns, Amanda, pelo teu serviço, eu já te falei pessoalmente, mas deixo registrado aqui, junto com o CTG Raízes, foi muito bonito, e ela continua fazendo, então quem quiser, continua ajudando, porque às vezes a gente quer ajudar e não sabe o meio. Então, procure essas pessoas, nos chame no nosso WhatsApp, nosso Instagram, que a gente encaminha quem está recolhendo tal material, ou leva direto na Defesa Civil, que eu queria deixar também meus parabéns para os meninos da Defesa Civil, que estão trabalhando, que nem o Wagner estávamos falando agora, 22 horas por dia, e prestaram um serviço incrível para a região. Parabéns pelo trabalho, meninos, e espero que passe tudo isso e vocês possam descansar bastante. E lembrando, né, que as doações ainda, né, estão ocorrendo, as pessoas estão precisando de materiais de limpeza, alimento, mão de obra também, para recolher o material, né, e ajudar a lavar as casas. Tem muita gente que não tem como ajudar financeiramente, mas se tiver agora no fim de semana um tempinho para ajudar o pessoal da Defesa Civil que está fazendo a limpeza. Eu quero agradecer também a nós, literalmente que nem a Anitta, a Carbonews, a nossa equipe, o Luiz Som, que fizeram a entrega de marmita, Clube Tiradentes, que ontem fez uma ação muito bonita, recolhendo materiais, a equipe Ultra, minha equipe de gincana, não poderia, eu falei deles agora e quase que eu esqueço, ainda bem que tu me lembrou. E nós da rádio também, a gente está muito engajado. Os guris passaram a semana inteira trabalhando, Luiz, além de cobrir, porque dar a informação também é a prestação de serviço. É verdade. Para o pessoal não aglomerar lá, que nem no primeiro dia, que estava atrapalhando. Então, acompanharam pelo nosso Instagram. E foi um trabalho, parabéns, André. Parabéns, Wagner, Luiz. Teve mais gente que ajudou na programação também. O Alexandre, o nosso colega Alan, que estava ajudando o piquete. Eu só vi o Alan com meia cintura de barro, carregando coisa. Parabéns, colegas. E espero que não passamos por isso de novo para precisar desse nosso trabalho. Mas nós, da Carbonews, estamos à disposição da nossa população sempre. Sim, até o tema da redação do IFE foi sobre desastres ambientais. Agora do superior? E é um tema que precisa ser debatido, né, pessoal? A gente precisa pensar no meio ambiente, né? Verdade. E hoje, né, pessoal, a gente tem um convidado especial, tirando, né, as brincadeiras, porque eu tenho um problema de dicção e eu não conseguia falar, ela teve que mandar 3 áudios e ela não falar o sobrenome e eu errei ainda, mas eu estou pedindo desculpa. Ela acertou o sobrenome daí, mas aí ela errou o nome, mas acontece, né, gente? Mas é que é nome chique, né, o nome do médico, doutor, né, nome do doutor. Então apresenta o nosso convidado de hoje. Hoje vem conversar com nós, falar do Novembro Azul, mas na verdade nem é só Novembro Azul, nós vamos falar da saúde do homem e da população em geral, né, gente? Porque
Hoje em dia a gente mistura tudo e eu, pelo menos, faço tudo misturado lá em casa. Quando marco o médico, vamos todo mundo médico. Dr. Stefano Raul Studzinski. Eu falei Stefano. Mas Ela falou foi Stefano. Uma colega de Débora, não é Stefano, é Stefano. Tu Boa não noite, me doutor. escuta, né? Desculpa, Boa ao noite, meninas. vivo. Boa noite, Débora. Boa noite, Sheila. Boa Prazer estar aqui com noite. vocês. Obrigada. Stefano, a gente começa, geralmente, a gente pede por nosso convidado se apresentar. Qual é a história que tu gosta de contar do Stefano? Porque, sim, tem a história que eu conheço do Stefano, né? É a história que eu conheço, mas qual é a história que tu gosta de contar? Então, eu sou médico, né? Moro em Charqueadas desde que nasci, né? Nasci aqui na região carbonífera, nasci em Triunfo. Não sou um charqueadense nato, porque charqueadense nato é que nem... Né? É muito raro ter charqueadense nato, né? Que nasceu aqui, mas vivi a minha vida inteira aqui em Charqueadas, né? Estudei no mesmo colégio que todo mundo aqui estudou, fui colega do teu marido, né? E aí, vestibular, muito tempo de estudo, né? E aí me formei médico, em 2005 me formei e estou por aqui, pela Carbonífera, trabalhando, né? Eu sou concursado na Prefeitura de Triunfo, então faço aquele itinerário ali, Triunfo, São Jerônimo, todo dia, né? Presenciei muito dessa questão das cheias aí. Tá muito triste, afetou locais que nunca a água... Ninguém imaginava hoje chegar aquela água, né? Até porque tem uma questão aí que o pessoal da barca fala muito, né? Que na enchente de 41... o rio ainda não era dragado, então ele era muito mais raso do que agora, e agora ele chegou quase em locais, assim, tem fotos comparando a enchente de 41 e a de agora, né? E foi muito alto mesmo com o rio dragado, então a coisa foi muito feia. Ninguém esperava isso, né? E então faço esse trajeto aí todo dia, trabalho aqui em Charqueadas também, tenho consultório na Clean, né? Atendo às quartas-feiras ali de noite. E a minha história é essa, eu sou clínico geral, sou formado pela URGS, né? Tenho pós-graduação em Medicina de Família pela Fundação. E 17 anos já trabalhando, né? Em Triunfo, desde 2005 formado. Essa é a minha breve história aí, né? Sempre escola pública. Na verdade, escola pública... primeiro, segundo grau, né? E aí alguns anos de cursinho também para conseguir entrar no vestibular da URGS, que é muito concorrido. Muito concorrido. Ainda mais medicina, né? Eu ia falar medicina, acho que é o mais concorrido do país. É referência também, né? Não é o mais do país, é da USP, né? Mas aqui é muito difícil, né? Tá entre os mais difíceis do país. Quantas vezes teve que fazer, Stefano? Olha. Fiz 4, né? 4 vestibulares. Corre. Então, quem está fazendo... o sonho. O Lourenço, meu afilhado de coração da Patrícia, vai fazer o do Charlie. Sim. Ele vai fazer agora fim de semana. Foca aí, neguinho. Semana ele botou foto, tu foca, tu para de sair estragando, tu faz o que eu preciso de gente médico. E a família daqui também, né? A família daqui, minha mãe mora aqui, minha mãe é professora, acho que deu aula para meio mundo em Charqueadas, né? Professora Neiva. Meu pai também trabalhou aqui muitos anos, agora ele está morando em Santa Catarina. Meu irmã daqui. Tá aqui comentando já, Estela. Sim. Mas legal. Tua esposa também é daqui, né? Minha esposa é daqui, né? Eu sou casado com a Verônica, né? Ela é advogada, trabalha aqui. Tenho 3 filhos, 3 presentes de Deus, né? 3 quase charqueadense, na época a gente comentava que charqueadense não nasce aqui. Infelizmente. Né? Lá na nossa família, acho que o Micael é o último. O Micael é o último. Eu nasci aqui, a Cassiele aqui também, mas o resto tudo importado. Os meus eu importei também. Vou começar as perguntas, né, Stefano? Eu vi várias coisas, conversei contigo também antes, da saúde do homem em geral. Eu vejo que o problema maior da saúde do homem é o homem não se cuidar. Mas daí isso aí tu não vai conseguir me responder, né? Como é que a gente faz para o homem tomar vergonha na cara e se cuidar? Mas tem os dados que, não sei se tá atual, né? Que o homem começa a ir a procurar a unidade de saúde aos 50 anos e a mulher aos 30. Tem uma média assim, né? Qual é a quantidade? Então, meninas, assim, ó, por isso que o homem vive menos, gente. Existe no Ministério da Saúde já há um tempão esses dados da saúde do homem que são muito preocupantes, né? O homem, como tu bem falou, procura muito menos serviço de saúde.
tem um dado que é muito preocupante, que é o seguinte: 34% dos homens sequer têm cartão SUS. Né? O cartãozinho aquele que a gente faz para ir consultar. Então, os homens nem se cadastram no serviço de saúde e procuram muito menos. A proporção é 2 para 1. É 2 consultas femininas para 1 masculina nas consultas de atenção básica. Tá? Então, o homem tem... É isso aí, eles simplesmente não procuram. Né? E aí, por isso, o Ministério da Saúde criou uma política nacional de atenção à saúde do homem, porque os homens internam mais, né, por doenças que poderiam ser preveníveis, como eles não procuram serviço de saúde, eles acabam internando muito mais, acabam também morrendo antes, né, a expectativa de vida é menor do homem, e tudo isso por essa coisa do papel social que o homem tem, né, essa coisa do homem prover tudo, nunca se cuidar e sempre tá correndo atrás da máquina, e isso não faz muito sentido, né? Enquanto a gente está perdendo anos correndo atrás do trabalho, a gente deixa de ganhar em saúde, podia produzir mais se tivesse com a saúde em dia, mas o homem tem essa coisa de não, vamos lá, vamos produzir, vamos manter a casa, isso é importante, né? Ninguém nega a importância disso, a importância social que isso tem, mas é mais inteligente a gente cuidar antes da saúde, né? Então, se eu tenho que prevenir, se eu conseguir prevenir uma doença, eu não vou internar, né? A gente tem que o homem acha que se sentir, né, e prevenir é fragilidade, né? Eu acho que tem muito da coisa cultural, né, também, né? Do machismo estrutural, essa coisa toda, né? Exato. Eu tenho que ir quando eu estiver morrendo, né? Eu acho que é assim que acontece, né? Exato, é isso aí. É exatamente isso. E quando internam com condições mais graves que as mulheres. A mulher procura antes o serviço de saúde, né? Ao menor sinal de coisa estranha, a mulher vai lá e procura antes. O homem vai deixando, vai procurando mais tarde. Às vezes é uma ferida que está lá um tempão, já há anos, e o cara não vai atrás. Então, condições de saúde que vão piorando, né? E aquela negação das coisas também, não, de descobrir que eu tenho diabetes. Ah, mas é só diabetes. Eu ia entrar nesse ponto agora, quando eu fui fazer meu tratamento... Cerveja não dá diabetes. De diabetes, e aí eu fui ler, né, o que poderia acontecer, porque a gente acaba ficando preocupado, na minha família ninguém tinha, né? E aí eu vi as estatísticas que o homem é a maior quantidade de pessoas que perde membros por causa da diabetes, porque procura quando chega... Não tem o que fazer, só arrancar pedaços, né? E a negligência da doença, sabe? Isso é muito grave. E é uma das coisas que a gente vê mais no consultório. Que quando tu fala pra uma pessoa que ela tem diabetes, ela pensa assim, não, só tem diabetes. Ela não lembra do vizinho que amputou, do outro que ficou cego, do que infartou, do que teve um AVC, né? Do que foi perdendo mesmo, como tu tá falando. Diabetes é uma doença que ela vai levando a incapacidades. A falência dos órgãos também, né? Tu tem que encarar a insuficiência renal, exato. Tu tem que encarar isso como uma doença séria. Se tu encara como uma coisa que, tipo, só tenho isso, né? Tu não trata. E aí, tu não tratando, a doença... Infelizmente, ela não é o médico que é ruim, que quer te botar pra baixo. E sabe, às vezes eu atendo os pacientes e dizem, doutor, o senhor me falou um monte de coisa e eu tô saindo daqui meio deprimido. Digo, cara, mas é importante isso pra tu te dar conta de que se tu não fizer nada agora... Isso tudo vai acontecer e não sou eu que vou lá puxar o teu pé. É a própria doença, né? A doença ela vai ganhando da gente invariavelmente. Hoje tu ter diabetes, né, é doença que tu vai controlar, falando uma das doenças, mas doença que tu vai controlar com dieta, com exercício e com medicação, né? Faltou uma das pontas desse tripé aí, a doença deu ruim. Vai evoluindo, né? E aí vai evoluindo a história natural da diabetes é muito triste, né? Doença que vai deixando cego, retinopatia, catarata, né? Doença que vai fazendo a gente perder rim, né? Insuficiência renal, principal causa de insuficiência renal no Brasil é nefropatia diabética. Então, vai amputando, e o homem não tem mais isso do que a mulher. Ele procura mais tarde, já com complicações, né? E aí, tratar a complicação é muito mais difícil do que tu prevenir, né? E eles mantêm o tratamento, doutor? Assim? Na verdade, assim, às vezes tem exceções, sabe? Esse percentual dos homens que procuram o serviço, muitos se cuidam.
né? E a gente tem visto, assim, tem ficado crescente uma onda do pessoal que está fazendo exercício, que tem gente atentando para isso. Mas ainda é muito grande percentual. A maioria ainda é relapso. Tipo, começa ali o medicamento, daí dá uma melhoradinha, pum. Não preciso mais. Já não preciso mais, exatamente. Outra coisa que eu vejo muito acontecer nos homens, e eu digo porque acontece não na minha casa, mas na minha família, é a automedicação, né? Começou a tossir, fulano vai no médico, não, é só uma tosse. Vou comprar uma cápsula que eu vi na TV lá, que para a tosse, que não sei o quê. Então, eu vejo, às vezes eu fico louca, né? Eu falo pra minha mãe, não deixa fulano, o Adelso. Não deixa tomar esse remédio. Não, mas ele já tomou uma vez que foi receitado. Mas aquela vez foi por um motivo. Tu não sabe se hoje, vamos supor, uma tosse é por aquele mesmo motivo, né? Porque pode ser 1001 problemas. Então, o automedicar, eu acho assim que é uma coisa masculina também. Porque o Paulo torceu um pé no clubinho em vez de ir no médico. Vou tomar um Dorflex. Fulano tomou Dorflex com Coca-Cola e melhorou. Tô dando uns, sabe? Que é bem assim. No grupo que o homem vive menos. No grupo do clubinho só fala assim, não, passa 2 arrudas por cima, encruza ali e tá curado. Então, eu brigo muito lá em casa com isso, com automedicação. E com, fulano tomou alguma coisa e deu certo pra ele. Só que tu não sabe o que fulano teve. Porque no joelho tu pode romper 10 tendões. O Paulo tinha quebrado essa vez, né? Aí já quebrou o pé. O Paulo é inconsertável. Mas ele quebrou aquela vez. Não, mas aquela não teve, né? Foi direto pro médico. Tem aqui o exemplo do Wagner, né? Que deu acidente dele e foi pra casa. Sim. Até hoje eu não consigo acreditar Ele mergulhou lá no clubinho, não é? Mergulhou, quebrou o pescoço em não sei quantos pedaços, foi pra cá dormir. Pra ver se ia passar aquela dor. Pois é isso. O homem acaba negligenciando mais, sabe? A gente tem essa coisa de, não, vou quando tiver muito ruim. E aí, claro, muitas vezes tem conserto, né? Mas em muitas vezes é tarde. E aí... A taxa de mortalidade no Covid dos homens foi porque eles tinham doenças associadas que nem imaginavam, né? Sim, e na verdade também essa coisa de procurar mais tarde. Mais tarde. Porque o que a gente viu, jovens, né? O que a gente viu muito no Covid é que, assim, quanto mais tu deixava o vírus agredir o teu pulmão e respirando lá com baixa oxigenação, né? O pulmão ia fazendo lesão. Pela frequência respiratória aumentada desses pacientes, eles iam prejudicando a saúde pulmonar. Então, tu ir mais tarde para o hospital também era ruim, porque se tu recebesse oxigênio um pouco antes, tu ia conseguir poupar mais aquele pulmão, né? Mas é que teve um medo justificado, porque, enfim... Tu ia para o hospital na Covid, tu ficava isolado, né? Tu não encontrava mais ninguém. Então as pessoas imaginavam que indo para o hospital, acabou, né? A mulher se cuidava mais, porque eu tive Covid, eu ia. Sim. Qualquer coisa que me dava, eu ia para o hospital. Sim. Quero fazer um raio-x, quero, sei lá, fazer um exame. Mas o homem não fazia isso. Não, eu concordo Tanto é que teve muitos que falaram que eram assintomáticos, podiam até estar sentindo, porque o meu filho conviveu com vírus, todo mundo teve lá em casa. E ele dizia que ele era assintomático. Acho que ele tinha medo de dizer que tinha, né? Então ele foi enfrentando o vírus. Lá em casa, só quem teve foi eu. Peguei trabalhando, né? Fazer o que a gente tem que trabalhar. Mas no início eu fiquei com muito medo, porque eu moro meu sogro e minha sogra, 2 idosos. O Caô e a Raika, 2 adolescentes. E ninguém sabia coisa nenhuma de nada. Ninguém sabia, né? Era geral. E o Paulo tinha que trabalhar, que nem tu falou, é o provedor da família. Ele não eu peguei e fiquei em home office. E o Paulo não teve essa opção. Ele não tinha como pegar o laboratório da Gerdau e trazer. Então, eles fizeram todo um esquema na Gerdau até, mas ele tinha que trabalhar. Então, ele estava com maior risco. Então, voltando ao ser o provedor e ao machismo estrutural também, eles tiveram mais contato também com isso. Porque eles tinham que sair, né, Stefano? Não tinha como o Stefano ficar em casa. Não tinha, ele tinha que ir, ele tinha que atender, ele tinha os pacientes, ele tinha as crianças para sustentar. Então... E a demora, né? A demora e a automedicação. Que daí começou a doer uma coisa, Dorflex, sei lá o que mais que comprava na farmácia. Sim, porque aí essa foi uma fase em que muita coisa ficou para trás, porque já naturalmente o homem já não procura tanto, Sim. Né? E aí na Covid, né? Então as pessoas não iam no serviço de saúde por medo de pegar a Covid no serviço de saúde. Então, muita coisa ficou para trás dessa época aí, né? E as pessoas iam fazendo isso, se automedicavam, não davam muita bola. Então, a gente viu uma elevação
na mortalidade de outras doenças associadas, que também é por isso, também por ter negligenciado muita coisa. E agora a gente está correndo muito atrás, assim, tem muita cirurgia que ficou pendente, tem muita gente que infartou nesse período, tem muita gente que teve AVC nesse período e que agora está ali, está tratando sequelas, né? Por esse motivo, porque os hospitais estão totalmente sobrecarregados também, então não tinha muito como ser diferente, né? Tu ia buscar a internação estava lotada, então não tinha nem como receber mais doentes, né, para outras causas. Foi uma situação muito atípica. Caótica, né? Eu quando fiz a minha cirurgia o ano passado, foi logo que abriu para as paliativas, que chamam, né? Eletivas. E aí eu me lembro que quando a gente internou, o cara explicou para nós, uma pessoa só aquela função, mas mesmo assim a Santa Casa tava estourando de gente. Eu fiz a missão Francisco, né? estourando, e o cara falou que ainda era reflexo, porque quando abriu as eletivas, quem estava nas filas foram fazendo, então era uma loucura ali, a recuperação realmente era uma loucura, um correrio, assim, claro que normalmente a gente sabe que é, mas eu via que as mulheres, as enfermeiras estavam, sabe, exarbebadas, elas estavam muito cansadas, mas teve muitas perguntas realmente voltadas ao Novembro Azul. E aqui em Chaquiadas a gente teve o caso de um conhecido nosso, do Gilson, um menino de 20, deve ter 20 e poucos anos, o Gilson, né, não deve ter 30 anos, que ele descobriu o câncer no testículo. Tem o nosso amigo Japa também. O Japa também, filho, né, do Ozanay. Ele descobriram... Jovens, menos de 20 anos. O Gilson até está internado hoje. Um abraço, Gilson. Mandei hoje mensagem para ele de tarde. E ele descobriu porque ele sentiu, palpando o corpo dele, um carocinho. E aí continuou vendo que aquilo não desmanchava, porque na região... Posso estar falando bobagens, né? Porque eu não tenho o saco escrotal ali. E aí, ele não é muito parelho, mas ele notou uma discrepância muito grande de um dos lados. E ele foi no médico e foi detectado, né? E eu vejo na campanha do Outubro Rosa muitas explicações de como fazer, né, a massagem, como ver. E eu não vejo nenhuma orientação, nenhuma. Só assim, pessoal, previna-se no Novembro Azul. Sim. Né? Eu acho que está deficiente isso. Claro que tem a campanha, mas o que eu faço no Novembro Azul? O que é para fazer? O que é importante, né? Então, falar no novembro. Isso é o que a gente estava comentando antes da entrevista, né, Tiela? Porque essas coisas mudaram um pouquinho, tá? Eu vou começar explicando para vocês algumas diferenças do que seria rastreio, que são essas campanhas, e do que é detecção precoce, tá? Então, rastreio é quando eu pego uma população que não tem sintoma nenhum, né? Mas aquela doença é muito prevalente na população, e aí eu desenvolvo um método diagnóstico para tentar descobrir pacientes que ainda não manifestaram doença, mas que têm doença. Então, no Outubro Rosa, tu tem a detecção, né, do câncer de mama com mamografia, né? O exame de toque não é tão bom assim, mas vá lá, o exame de toque, né? A mamografia é um método diagnóstico que é disponível, né? Tem uma complexidade aí média para baixa, então é fácil as mulheres procurarem serviços e realizarem mamografia. E uma acurácia diagnóstica boa, não é excelente, tem falsos negativos, mas então tu consegue aplicar a mamografia numa população de risco para doença que ainda não manifestou doença. E a mamografia vai te dar resultados ali, tu vai detectar tumores, às vezes tumores ainda menores que 1 centímetro, que é o que a gente quer detectar, né? E aí tem uma chance de tratável, cura, né, bem maior. No Novembro Azul, sempre existiu uma discussão a respeito de o que usar para detectar a doença na próstata. Então, se lança a mão do PSA, que é uma proteína que a próstata produz. E é só a próstata que produz PSA. Então, ela é uma proteína, órgão ali dependente, né? A próstata vai produzir, vai subir. Então, se eu sei que ela está alta, é porque, tem alguma coisa na próstata. Mas não é só o câncer de próstata que aumenta PSA. Infecção aumenta PSA, aumento da próstata pela idade, que é a hiperplasia prostática benigna, também aumenta PSA. Então, o PSA ele não é tão específico, tá? Quer dizer, ele só aumentar no câncer da próstata. Outro problema do PSA é que ele não tem uma sensibilidade de 100%. Então, não é assim, toda vez que tiver câncer de próstata,
vai ter aumento do PSA. Por isso o exame de toque ainda é indispensável. Tipo, tu tem que fazer a complementação do PSA, que 20% dos doentes que têm câncer na próstata, PSA normal, né? E aí tu vai detectar com o exame de toque. Então, quando tu vai lançar a mão do rastreio, tu já começa esbarrando nessa questão do treinamento do exame de toque, do PSA, que é um pouco mais... te dá menos resultados do que a mamografia. Tá? Então, sempre existiu essa discussão. A outra coisa que é um problema é que o impacto das campanhas de rastreio, elas têm que diminuir a mortalidade geral daquela população que foi rastreada. Então, quando eu faço rastreio do câncer de mama, eu tenho impacto direto na mortalidade. Quando eu fazia rastreamento do câncer de próstata, esse impacto na mortalidade não era tão evidente. E aí começou um problema. Exato, tem os porquês. Já vamos chegar nos porquês. Então, como assim? Eu detecto o tumor, mas detectar o tumor não vai fazer morrer menos, né? E aí chegamos num ponto meio nevrálgico aí. Um dos motivos o tumor da próstata ele é mais prevalente em pessoas mais idosas, 65 anos, né? Nos 65 anos, tu já está mais próximo da expectativa de vida média da população masculina. E aí, quando tu faz a detecção do câncer de próstata, viver 10 anos, tu já tem tumores de próstata que tu convive os 10 anos. O câncer de próstata, ele muitas vezes é indolente, tu vai descobrir ele ao acaso, e algumas vezes ele é agressivo. Então, tem os dois espectros de gravidade ou não na doença. Tem doença leve e tem doença muito grave, né? Os doentes muito graves acabam merecendo toda a propedêutica médica lá de cirurgia, radioterapia, enfim, químio, ablação hormonal, né? E esse tratamento tradicional do câncer de próstata, ele, para doença avançada, ele aumenta um pouco a expectativa de vida, né? Mas para doença indolente, como a gente chama, tipo, não faria a menor diferença. Tu ia morrer com o câncer de próstata, não do câncer de próstata. Entende? Então, como é uma doença que o rastreio não ficou evidente, pelo contrário, né, os trabalhos no mundo todo mostram que o rastreio não impactou na mortalidade. E aí, qual é o problema de tu fazer um rastreio populacional desse nível? É que para cada pessoa que tu diagnostica lá com PSA alterado, né, fiz hoje meu PSA deu 5, o ponto de corte é 4, tá? O que o urologista vai fazer? Ele vai me indicar a biópsia da próstata. Só que a biópsia da próstata ela tem alguns problemas, já começando na biópsia, né? Sim. É um exame que pode dar infecção, é um exame muito dolorido. Sim. Né? A infecção, porque assim, a biópsia é através do ânus, é através do reto. Tu vai fazer uma punção, né? Vários campos da próstata, porque tu não vai pegar um ponto só. E aí tem perfuração do intestino, né? E essa perfuração do intestino aumenta o risco das infecções, né? Muito comum depois da biópsia da próstata desenvolver prostatite, né? Então não é um exame isento de risco, é um exame com um pouco mais de risco, né? O risco dele é um pouco maior, né? E aí diagnostiquei o câncer da próstata, agora cirurgia da próstata e quimioterapia. Muito problema para a saúde do homem depois disso, né? A cirurgia a prostatectomia radical tem impotência sexual, né? Algumas vezes é tão agressivo que tem que se fazer uma derivação. O homem vai vai urinar por um desvio ali na bexiga, né? Então, a qualidade de vida depois do tratamento do câncer da próstata, ela é complicada, né? Ela tem essa diferença aí de qualidade de vida. E a expectativa não aumenta tanto, a expectativa de vida. Então, mas ele é um câncer tão agressivo quanto o de mama? Aí que tá. O Depende. de mama normalmente tem um comportamento um pouco mais agressivo. Então, o impacto do rastreio
na expectativa de vida vai ser maior. Sim. E tem um dado aqui, eu trouxe para vocês alguns dados aqui dessa política nacional de atenção ao homem, tá? E aí eles lançaram uma nota técnica, tem um dado que é muito legal de ver por que se tomou essa decisão. É uma decisão ministerial de não fazer mais rastreio universal, tá? Por que se tomou essa decisão? Olha aí o dado que interessante. Entre homens de 40 a 50 anos que morreram e fizeram autópsia, tá? 37% desses homens que se olhou a próstata tinham tumores, tinham câncer na próstata. E a pessoa morreu de outra causa, nada a ver com o câncer de próstata. Acima de 79 anos, 60% tinha câncer de próstata. Então, tu internou lá no hospital, morreu infartado, e aí, digamos que teu cadáver foi para autópsia. Lá se descobriu que tu também tinha um câncer na próstata. Meu Deus. Entende? E Que 60% que nunca tinha desenvolvido ou sofrido algum problema. Nunca tinha desenvolvido e também provavelmente estava passando despercebido, estava assintomático. Então, o câncer de próstata, ele não tem um sintoma? Tem sintomas, mas na verdade essa é uma questão bacana também. O câncer na próstata, ele dá sintomas já numa fase mais tardia. Porque a próstata, ela é uma glândula no formato oval, né, no formato de uma perinha, tamanho de uma bolinha de ping-pong aí, né? Mas ela se divide assim, ela tem uma zona periférica e uma zona central, que é por onde passa a uretra. Nessa zona central é mais comum a hiperplasia, o crescimento dessa zona central com a idade. Então, quando cresce a zona central com a idade, ela começa a estrangular a uretra, que é onde faz o xixi, né? E aí tu começa a ter mais sintomas urinários. Então, a hiperplasia da próstata, ela dá mais dificuldade de urinar, tu vai acordar muitas vezes para urinar à noite, né? Tu aumenta o número de vezes que tu vai ao banheiro, o jato urinário sai fraco, né? Tem retenção urinária, então o paciente faz xixi e acaba não urinando tudo, né? Fica com a sensação de que não esvaziou completamente a bexiga, tem que fazer força para fazer xixi. Esses sintomas são mais característicos da hiperplasia. O câncer de próstata tem um problema, ele é na zona periférica da próstata. Ele não, normalmente, não é uma regra, mas normalmente ele não dá no miolo da próstata, ele dá na periferia. Fica fácil ao exame de toque, porque o exame de toque, a gente faz o exame no ânus e pega a parte periférica da próstata. A gente não consegue palpar direito o miolo da próstata. Mas a parte periférica é bem acessível ao toque. E o tumor da próstata, ele é parecido com uma pedrinha. Então, tu vai palpar assim, a próstata tem uma consistência amolecida, tu vai sentir aquela coisa durinha ali. Então, um exame super importante, demora 30 segundos para fazer, né? E tem toda uma celeuma, os homens não querem fazer e tal. Sim. Mas é bobagem isso, porque dura 30 segundos e é super importante, né? Além de ser importante também até para, às vezes, tu consegue estimar o tamanho da próstata. Mas, então, o câncer da próstata, ele é mais tardio o diagnóstico, porque ele dá sintoma mais tarde. O que dá mais sintoma é a hiperplasia. Tu vai ter sintoma de câncer de próstata, são um pouco diferentes, assim, às vezes uma dor para evacuar, dor pélvica, dor óssea, né, quando tu já tem doença disseminada, doença metastática, daí aqueles cânceres mais avançados, a pessoa começa a emagrecer já, né, e aí tu vai tendo dor na coluna, começou com uma dor lombar, fez lá um exame. Ínguas, né, também, eu acho. Linfonodo é menos comum, porque os linfonodos da próstata, eles estão mais na região pélvica, eles são internos, né, então é muito difícil tu ter um linfonodo inguinal ali, já palpável no câncer da próstata, aí já está mais avançado também. E então, é metástase, alguma coisa assim? Isso, na verdade o linfonodo aumentado pelo câncer já é considerado uma disseminação ali, né, linfática. Então, tem essas questões do câncer de próstata são bastante, assim, isso já foi muito discutido, né? Os urologistas defendiam muito que tinha que fazer o diagnóstico precoce para ter tratamento por causa desses casos aí de doença avançada, né? Mas se viu isso em várias revisões na literatura que o diagnóstico precoce, no caso da doença da próstata, não tinha esse impacto na mortalidade. Teve um estudo que foi publicado esse ano no New England que ficou acompanhando homens durante 15 anos. Mais ou menos 1.600 homens participaram,
né? 500 e alguma coisa só observaram, 500 e alguma coisa só fizeram cirurgia e 500 e alguma coisa fizeram radioterapia, tá? A estatística final foi assim, no grupo que ficou só observando, de 550, 17 morreram. Do grupo que fez cirurgia, 500 e alguma coisa, 12 morreram. Do grupo que fez radioterapia, 500 e alguma coisa, 14. Mesmo número, sim, praticamente. Exatamente, quase a mesma coisa, uma diferença mínima, né? Para uma propedêutica muito complicada, para, sabe, biópsia, cirurgia. Eu vejo o pós também, eu conheço algumas pessoas que fizeram a operação, né, do câncer de próstata, depois usaram por um bom tempo fraldas, porque ficou incontinência. Sim, fica com incontinência, exato. Eu nunca perguntei para as pessoas da função da ereção, porque Sim, não teria porquê. Bem invasivo. Não teria porquê ir, né? Mas creio que deve ter dado um problema também, porque até pela autoestima. Sim, eu via que as pessoas ficaram bem abaladas com a sua autoestima por andar de fraldas, às vezes nem homens velhos, assim, os que eu conheci são homens de meia idade, e realmente deu um abalo psicológico, sabe? Sim, com então, certeza. que nem tu falou assim, hoje em dia estão morrendo de outros problemas, que nem nós conversamos, a gente queria abordar a saúde do homem, que não quer dizer que seja o câncer de próstata. Porque a campanha, não, né? O câncer de próstata continua sendo importante na saúde do homem. Mas não é o foco da saúde. Na verdade, o que se a recomendação do Ministério, tem essa nota técnica aqui desse ano, é para não fazer o rastreio, tá? Mas como eu expliquei para vocês, rastreio é diferente de detecção precoce. Se a pessoa começa a sentir sintomas, né, tem que procurar investigação, e aí o médico está lá mais do que liberado e deve, né, fazer PSA, fazer exame de toque, fazer biópsia quando indicado. Então, detecção precoce continua se fazendo. Rastreio óbvio. é quando tu não sente nada, tu só vai no médico porque é campanha, tu que tem que ir. Eu quero descobrir numa população quem tem doença sem eles manifestarem doença, entende? O objetivo é para detectar esse é o rastreio, então. Esse é o rastreio. E agora está então, se agindo no Ministério. Se deve fazer. Agora, sentiu o sintoma, procura o teu médico e vamos tratar. Às vezes até que tá com outros sintomas, né? Sim, então seria mais interessante usar o Novembro Azul para trazer os homens para fazer o check-up, né? Para ver se tem pressão alta. Porque quais as doenças mais associadas, né? Exatamente isso que esse documento do Ministério da Saúde fala. Trocar o foco, né? Eles apontam aqui as causas de mortalidade masculina. Daí tem assim... claro, 2021 teve a pandemia, daí aqui teve doenças infecciosas e parasitárias. Mas isso aqui, se vocês olharem aqui o quadrinho, tá? É sempre assim, ó, causa externa. Então, um acidente é o que mais mata homem, né? Sim. Morte violenta, acidente de trânsito, violência, enfim, assalto, essas coisas é o que mais mata homem, tá? Doença do aparelho circulatório, AVC, infarto, né? E aí aqui a gente vê que em 2020 já foi doença infecciosa, provavelmente efeito do Covid 2021, né? Covid, e neoplasias e doenças que a gente chama de crônicas não transmissíveis, né? Neoplasias, a gente tem o câncer de próstata na população masculina como a segunda mais comum, então é comum, mas como vocês viram ali nas autópsias de pessoas que morreram de outras causas, estava lá o câncer de próstata que nem se sabia, né? Então... É que a gente tem essa... É que a mulher que está sempre atenta com isso, eu acho, né? A gente já tem, porque, tipo, o câncer de mama, que é uma coisa que a gente tem, até a gente conversou sobre isso, é uma coisa errada de pensar, porque existe câncer de mama no homem, né? Sim, existe. Então a gente assimila o seio da mulher, próstata do homem, né? Então tem essa, né? A gente faz isso, né? Mas agora a gente está aprendendo, um ótimo programa. Eu tô aqui sentado bem quietinha, aprendendo. Hoje a gente tá só entendendo porque mesmo. Da gente entender, né? Essas coisas, eu acho que vai ter. A gente tem um caso, né, de câncer de mama aqui na rádio, né? O André, né? O André passou um perrengue com câncer de mama, o colega. E infelizmente doutora, assim, o câncer de mama masculino é grave, né? E como é difícil a gente encontrar pessoas para falar, assim, tipo... serviço de saúde voltado para a saúde do homem, né? Porque eu acho que não sei qual é a idade que o menino para, eu acho que a mãe leva a criança, tipo assim, nossos filhos a gente levou no posto até os 15 anos, depois eles não procuram mais, né? Tem. A puericultura, o calendário oficial de puericultura do Ministério da Saúde... Eu não sei nem se tem vacina para o homem que se o Micael recomenda que a criança consulte, oficialmente até 12 anos é considerado consulta de pediatria, né? Sim. Depois tem ali até 18 anos
O Ministério da Saúde recomenda uma consulta anual, mas aí a atenção do jovem, né? Então, enfim, assim, teoricamente até 12 anos. Porque a gente indica, né? Quando tu tiver, né, mocinha, a gente vai na ginecologista, né? Sim. Que nem a gente fez com a Raika, com a Beatriz. Sim. Mas o menino a gente não sabe, sabe? Vamos mandar pra quem? Tem que ir aonde? Tem que fazer o quê? Sim. Sabe? Depois, como é que ele vai se descobrir? Como é que ele vai saber que o corpo dele tá, sabe? A gente não tem esse cuidado. E é uma dificuldade com o homem, né? Porque eu tenho os dois, né? E só que lá em casa a gente não dá muita... Eu não afrouxo muito. Então, uma vez no ano vai ir, porque o Menegaso sempre... Meus filhos são filhotes do Menegaso, né? Sim. E o Menegaso sempre falava pra mim, tia, início de ano, faz um check-upzinho. Leva no oftalmo, leva no dentista pra começar o ano sem atestado. Ele brincava, começar o ano sem atestado. E eu faço isso até hoje. Marco até pro Caô, marquei esses dias, médico. Foi lá, fez o examezinho, tá tudo bem. Na firma hoje fazem, né? Mas procurar um médico, se eu não marcar, lá em casa os dois não vão. Não, literalmente não vão. E eu vejo que a maioria dos homens que a gente conversa é assim também, né? É só uma coceira, tu vai levar num dermato. Tá sempre procurando doença, né? Tá sempre procurando doença. Teve uma pergunta, né, que eles fizeram aqui. Quais são as doenças que mais acometem os homens? Então, o homem é acometido por diversas doenças, tanto quanto a mulher, né? O que mais acomete, não saberia te responder assim, especificamente do homem, né? É uma pergunta mais difícil. Mas, tipo assim, o que é mais, assim, pro homem cuidar pra prevenir, sabe? Tipo... O que é importante prevenir, né? No Novembro Azul? É essas coisas que mais matam os homens. Então, causas externas é sempre importante, porque morte violenta, a gente fica pensando em acidente de trânsito como algo... aleatório, como assim... Nunca vai acontecer comigo, né? Não, e como se não fosse prevenível. É altamente prevenível, né? Então, já começa aí, né? Nas causas externas. Essas doenças são evitáveis, né? A segunda causa que mais acomete é a doença do aparelho circulatório. Infarto, derrame, e começam na diabetes, começam na pressão alta, na hipertensão. Aí isso começa também da alimentação e falta de exercícios, né? Futebol de sábado não é exercício, né? Só no sábado não. Não é porque depois tem cerveja e churrasco. Sinto muito o pessoal que tá aqui nos comentários, infelizmente o pessoal do clubinho só sábado não tá valendo. Não, porque depois tem cerveja e churrasco, né? É bem assim que a gente funciona. Como é que o pessoal diz que tá pago, né? Não, só sábado não tá pago. E essas doenças que estão mais matando realmente a falta de alimentação e exercícios físicos. Como médico da família, eu vou fazer uma pergunta que essa semana aconteceu lá no meu serviço. Que às vezes a gente acha que pode ficar pensando... Mas como tem casos, não sei se depois da pandemia, de infarto em jovens e coisas, tem alguma coisa associada da pessoa que teve Covid, da vacina? Porque tem a Covid. A Covid. Sim. A gente viu em 2020, né? Em março de 2020, os hospitais chineses e o Ministério da Saúde chinês divulgou um perfil dos primeiros 1.008 pacientes que eles internaram em UTI, tá? Desses pacientes que internaram em UTI com Covid, que eles recém estavam conhecendo a doença, 15% estavam internados na UTI por infarto. Nossa. Então a gente sabe que o vírus da Covid... ele ataca diretamente a célula miocárdica. E ele é um vírus que ataca endotélio. Endotélio é aquela camada interna dos vasos. E ele, então, se a pessoa já tem uma lesão endotelial, tipo, tem uma plaquinha de gordura lá na artéria, o vírus atacando ali, facilitando a trombose, para infartar fica muito mais fácil. Além de ser uma doença que ela causa inflamação sistêmica. Como causa inflamação sistêmica, a maioria das doenças que causam inflamação sistêmica vai aumentar a chance de infarto. Porque se tu tem uma placa de gordura e essa placa ela é instável, a inflamação faz ela instabilizar e romper. E aí, quando ela rompe, ela expõe o cerne dela, que é basicamente lipídico, né, gordura. E a gente sabe que o sangue é 70% água, gordura não mistura na água, começa a coagular ali, e aí entope o vaso e a gente infarta. Tem muito mito em relação à vacina, que a vacina estaria aumentando os casos de infarto. Assim, gente, tem todo um sistema de vigilância internacional sobre segurança das vacinas, tá? O que existe de associação de doses de vacina com trombose e infarto ou miocardite são casos de miocardite com a vacina da Pfizer, que são raros, tá? E normalmente
menos graves do que a miocardite da Covid. Não tinha falado isso ainda, né? Não. Covid da miocardite. E grave. Nossa. Paciente interna com inflamação no músculo cardíaco por Covid. E muitas vezes tu tem... Então, assim, quando se compara Covid com gripe, é uma asneira total, tá? Porque Covid tem N outras complicações que a gripe não tem. Miocardite é uma delas. A vacina da miocardite, mas os casos são bem mais brandos, tá? Do que os da Covid. E, assim... Aconteceu de dar em meninos. Normalmente a incidência foi um pouco maior em meninos, adulto jovem, tá? A recuperação bem mais tranquila do que da Covid. A Covid dá muito mais isso. Outra associação de efeito adverso grave, né, que teve foi com a vacina da AstraZeneca, que em mulheres também de meia idade, ela causava uma trombose imunomediada, tá? E essa trombose imunomediada, ela também dava num local chatinho, que é o seio venoso maior. E aí os casos também foram graves, assim, e não foi tão raro. Era, se não me engano, um caso para cada 250 mil aplicações de vacina. Nossa. Então, por isso também a vacina da AstraZeneca começou a não ser mais usada, porque ela tinha esse efeito adverso ruim, que outras vacinas tinham um perfil de segurança um pouco melhores, e aí se deixou de... né? Por que tu vai fazer uma vacina que tem esse efeito ruim e a eficácia também agora, com tanto de mutação que teve na Covid, aí tantas cepas novas foram surgindo, as vacinas foram perdendo um pouco a eficácia. E aí tu ia usar uma vacina mais antiga, numa plataforma mais antiga, que acabou não atualizando, para, assim, uma proteção já não tão boa e efeito adverso ruim. Então a vacina foi meio que deixada de lado. Então, quanto à segurança das vacinas, tá? O que a gente tem para dizer, as agências reguladoras estão sempre de olho nesses efeitos adversos. Agora, em janeiro desse ano, teve um alerta nos Estados Unidos para idosos que as vacinas de RNA, Moderna e Pfizer, lá podiam estar aumentando a chance de AVC quando dava a vacina junto com a da influenza, né? Então, se disparou um alerta. Se viu, acho que está aumentando o número de AVC aqui. E aí tem um sistema lá, que é o VAERS, que disparou esse alerta. E aí foram investigar os casos, né? E não teve a associação. Foi um alerta, se viu lá, mas as causas foram... Porque quando tu vai determinar a causa, se aquele AVC foi pela vacina ou não, tu tem que ter relação de causa e efeito, tem que ser causa e efeito. Não é porque aconteceu perto que uma coisa causou a outra. É bom a gente falar isso, né? Porque senão tem muita... Até homens, né? Que não se vacinaram. A maioria, né? Da população que não se vacinou são homens. Teve uma campanha assim, de desinformação muito grande, né? E tem N teorias aí a respeito disso. Esse problema do pessoal que é anti-vacina não é de agora, é um problema bastante já antigo, né? O que eu tenho para dizer para vocês, assim, que um dos caras que lançou o primeiro boato, assim, de vacina causando autismo, né? O cara largou no ar, assim, um trabalho fraudado, que a vacina da influenza aumentava a incidência de autismo. Esse cara está preso, né? Hoje ele foi condenado e está preso porque ele fraudou o trabalho, né? Então, na questão Covid, também teve muita coisa errada aí, né? E teve coisa suja, assim, teve fraude em trabalhos, teve trabalho que teve dados copiar colar, sabe? Aí tu ia olhar assim, peraí, cara, como é que o cara publicou isso aqui? Como é que isso entrou na plataforma? Então também teve falha dos periódicos, tipo, revistas científicas aceitando periódicos sem verificar direito. Então teve muita coisa atropelada, assim, que hoje a gente vê que podia ter sido melhor conduzido, né? Mas... literalmente não estávamos preparados para passar por uma... Não, nem na parte da informação. E como médico da família, tu vê na ponta o que essa desinformação faz, né? Sim. Né? Sim, certo, tem que muita explicar gente quase que não todo quer dia vacinar, as coisas básicas, né? Sim, tem muita gente que não quer vacinar, não vai vacinar de jeito nenhum, porque acredita lá no médico antivacina e tal. Doutora, a gente está tirando foco, né, que era da saúde do homem, mas também é uma coisa importante da gente falar, não sei se
se a senhora tem alguma coisa a respeito até da vacina e coisa, que a respeito da leptospirose com a enchente. Ai, tem Que uma pergunta também aqui. tem gente já mandando coisa, sabe? Qual é o sintoma? O que tem que fazer? Porque as pessoas estão preocupadas com isso, que também, né? Se tem Veio- vacina, né? Veio uma pergunta aqui do Diogo Castilhos até. Aham. E o Diogo botou aqui, com o cenário atual de inundações, como se prevenir com essas doenças que aparecem neste período? Quem puder evitar de ir lá, que não more lá, que não esteja atingido, não vá. Leptospirose, por exemplo. Como identificar os sinais de sintoma dessa doença? Porque muita gente, às vezes, vai pra lá não com o intuito de ajudar, que nem aconteceu logo que Tirar deu foto. enchente. Tirar foto, ver como é que tá, e aí acaba pegando doenças que não, mas precisa, mas né? tem- Mas quem é atingido, qual é o sintoma A e como leptospirose evitar? é uma E tem doença- fake news que até na água vai ter leptospirose. É Mas sério? É sério, sim. Leptospirose se transmite pela Olha água. aí. Sim. Né? Como é que é a transmissão? É a urina do rato, né? Então a água da enchente ela é diferente da água do rio, porque o rio está correndo no leito dele normal, né? A água da enchente ela acaba infiltrando pelo esgoto da cidade. E aí o esgoto da cidade é cheio de roedor, né? O roedor acaba urinando na água e a bactéria acaba ficando se transmitindo pela água. Então, quando a gente entra na água da enchente, e aí tem uma portinha de entrada ali, uma feridinha no dedo, um arranhãozinho na canela, tá ali a porta de entrada. Os sintomas normalmente surgem uma semana, 15 dias depois da exposição, né? Uma dor muito grande pelo corpo, né? Principalmente nas panturrilhas. E febre bastante alta. As formas mais graves da leptospirose causam uma hepatite. Essas formas graves aí têm até 40% de mortalidade, uma doença muito séria, muito grave. Forma de prevenção é uso de EPI, bota de cano alto e entrar na água até onde a bota protege. Depois disso já fica bem arriscado. Porque como é que a gente vai evitar o corpo inteiro de que não tem uma porta de entrada? Né? Nadar em água de enchente é arriscadíssimo. Tu vê, eu não E sabia e da tem função da nem- panturrilha. E não tinha como o pessoal se, né, botar uma bota, porque a água veio, né? Não, mas que nem a gente tava Mas é depois ir lá comentando. tirar foto e coisa, né? Quem tá Olha lá, aí, Wagner. infelizmente, né? Mas o Tive pessoal. sem EPI, Wagner. O pessoal só tava pra com avisar. poucos EPIs lá, né, Wagner? Pois é, mas acontece, né? Às vezes é. Esse alerta é bem importante mesmo, bem porque ainda importante. tem gente, né, limpando Aí lá. entramos no Sempre primeiro. que eu posso lá pro pessoal que tá lá, eu trabalho no estaleiro, em Triunfo, então eu sempre aviso, gente, bota uma botinha, bota a bota de borracha lá, porque isso não é frescura. Tu Acho sabe, legal a gente Stefano, que fazer também. um corte e botar depois sobre isso É. do doutor na página do Carbo, né? Verdade. Da Carbo falando sobre isso. Mas entra na primeira parte aqui da primeira causa morte. O falta de uso de EPI também causa acidente. E esse, entra no primeiro item ali, É a que não causa estão se externa, cuidando. exatamente. Exato. Eu acho que também uma das coisas, ele falou dos acidentes, né? É beber e dirigir, né? É a número 1, com certeza, né? Que aí é sempre mais índice masculino, né? Já diminuiu muito, né, com a lei seca. O pessoal hoje respeita bem mais, né? Mas sim, ainda continua como problemão. Triste. O Wagner tá preocupado. Fala, né? Wagner. Não, só fazer uma pergunta, doutor. A gente estava acontecendo muito aqui em Charqueadas, hoje a gente até teve na farmácia, agradecer o pessoal da farmácia que prontamente nos cedeu aí gases e coisas. O pessoal se machucar muito, doutor, agora na volta, na hora de limpar as casas, é muito caco de vidro, muito prego, então o pessoal está se machucando muito na hora de limpar, às vezes até mesmo com bota, acaba furando as botas. Qual é o procedimento? Ir até o posto de saúde, tomar uma antitetânica? A primeira medida é assim, lavar com água e sabão, né? Água corrente, sabão. Evitar passar esses remédios caseiros, tipo borra de café, pasta de dente, babosa. Isso não ajuda em nada, isso só contamina mais. Então é água, sabão, limpar bem o local com água corrente, né? E procurar o serviço de saúde para avaliar a gravidade, para ver se tem que suturar, se dá para suturar, né? Avaliar se a antitetânica está em dia ou não, né? Se é um ferimento com material potencialmente contaminado, às vezes vale a pena fazer uma profilaxia com antibiótico, mas isso vai ficar a cargo daí da equipe que atender, né? Se der para fazer uma boa higienização, muitas vezes até não precisa do antibiótico, mas depende de cada avaliação, de cada caso ali. O principal é isso, lavar bem com água e sabão, isso é a medida Principal. número 1. Soro fisiológico também é um veículo bom ali para descontaminação. E é isso.
Hoje à tarde até a gente estava numa reunião lá em Triunfo sobre a leptospirose, né? E aí o pessoal sempre pergunta muito isso, assim, tá, mas dá para botar uma rifocina, dá para botar um nebacetim, o pessoal não se aguenta, né? Não, Como quero gostam botar um da nebacetim, nebacetim? que daí dá para botar gás e não cola, não tem nada comprovado, às vezes até cola com nebacetim. Mas não é sempre que vai precisar, né? E o problema das pomadas é que muitas vezes o curativo, a ferida, ela está relativamente limpa e o veículo das pomadas é a vaselina. A vaselina é uma gordura que forma uma película ali. Muitas vezes tem bactéria que cresce na vaselina. Então, se não precisar usar, é até melhor não usar. Deixar sequinho. Então, mas ela não é transmissível, né? Não. Leptospirose? De uma pessoa para outra, não. Né? Precisa da mesma contaminação ali, através da água. Né? Aí voltamos de novo no fato de não se automediquem. Aí voltamos de novo, não bote a pomadinha, a babosa, não sei o que estão indicando, vamos procurar. Porque depois, quando chegar no serviço de saúde, vai ter que tirar tudo. E aí vai já doer tudo mais. seco, vai doer mais. Verdade. Infelizmente, nessas ondas de calor, a gente vê crianças tomando banho nas águas da enchente, né? Aproveitando que vocês entraram nesse assunto, um assunto bem importante. O Estado ele emitiu 2 alertas, na verdade. Um alerta de leptospirose e um alerta de acidentes com animais peçonhentos. Então também tem que ter esse cuidado, porque quando tu desloca o animal silvestre do ambiente dele, ele acaba invadindo as casas. Então essa é uma época que tem que cuidar com cobra, com escorpião, né? Aumenta muito a incidência de acidentes com esse tipo de animal na época de enchente. E aí vamos falar também da primeira coisa a fazer, né? Nunca fazer torniquete, nunca tentar chupar o veneno. É água, sabão e correr para o atendimento para buscar o soro. Tá? Hoje lá na minha mãe foi tirar uma máquina, não sei se também deve ser da enchente, um sapo. Sabe aquele sapo que a gente vê que tem aquele troço atrás, que é coisinha do veneno, sabe? Uhum. Mas é um sapo desse tamanho, gente. A minha mãe quase botou a mão. E ele inchou, assim, ele começou a crescer. Eu tava com medo do sapo. Não só veio da enchente. Eu só vou lá em fevereiro agora. E aí agora a mãe disse pra mim, quando eu tava saindo pra vir pro programa, Débora, o sapo foi pro teu pátio. Gente, eu tô A Débora abandonou a casa, pessoal. Alguém quer brigar? É da enchente, né? Eu falei, mas só pode ser, veio do esgoto, alguma coisa? Mas Sim. era assim, doutor, desse tamanho. Sim. Pode ser. O problema dos tratamentos caseiros, né, que às vezes eles pioram muito a situação. É tipo o acidente ofídico aí e o torniquete, sabe? A cobra mordeu lá no membro, aí tu faz o torniquete. O efeito, por exemplo, do veneno mais comum de acidente do Brasil é a jararaca, né? A jararaca, ela tem um comportamento agressivo e tu chegou perto, ela te morde por defesa, né? Uhum. Ela vai picar por defesa. Então, não é o veneno pior, mas é o que mais causa acidente. Então, acaba sendo o maior problema. E aí tu faz o torniquete, só que o veneno da jararaca ele é hemorrágico, ele dá necrose. Tu faz o torniquete... Você perdeu o vento. Na maioria das vezes já é ineficiente, porque assim... muito poucos batimentos cardíacos após a mordida, o veneno já está circulando em toda a tua circulação. Nossa. Então, o torniquete vai ser ineficiente. Mas, digamos que tu consiga fazer muito rápido o torniquete, tu vai concentrar o veneno numa área só. Aí tu vai perder aquela área, né? Então, disseminar ali para não... mas não, se tu chegar a tempo no serviço de saúde, dá tempo de tu ir lá, de fazer o soro antiofídico, e o desfecho vai ser melhor. Porque agora nessas mudanças as pessoas vão até sem luva, né, para tirar. Sim. Pode ter, né? Eu vi Esse vídeos é um alerta do Estado, porque a gente não pensa nisso. Né? Mas aqui em tem que Charqueadas cuidar. aumentou bastante também os animais peçonhentos, assim, porque tem muitos amigos nossos que estão morando nos jardins ali, Sim. e aí as gurias botam foto de bichos que eu nunca vi, por causa da função de tirar eles do habitat. Aí começaram a limpar para fazer casa e a cobra, a sapo começou a aparecer. Então, já sabem, pessoal, como é? Novembro azul, mas as medidas são as mesmas. Limpe e vá ao hospital. Nunca faça torniquete, porque pode piorar as coisas. Eu tô olhando aqui umas perguntas da saúde do homem, né? E tem uma bem interessante aqui, ó. Qual a idade que o homem entra na andropausa? A andropausa, na verdade...
não tem bem definido isso da andropausa. Tem alguns homens que diminuem um pouquinho a Só para produção começar, o que é a andropausa? É uma diminuição dos níveis de testosterona que acontece com a idade, né? Mas tem muitos idosos que continuam com testosterona em níveis normais, e isso vai... o mais comum é surgir a partir dos 45, 50 anos, essa diminuição de produção de testosterona. Mas não é também uma regra, não é que nem a mulher, assim, que a enorme maioria vai entrar em menopausa ali dos 45, 55. O homem não tem isso. O homem, muitos até mantêm a virilidade. E é diretamente idosos, ligado à virilidade, no caso. O único sintoma seria a baixa de libido. Na verdade, baixa da libido, baixa da força muscular, né? Tu começa a ter mais sinais de cansaço, de fadiga, porque a testosterona ela estimula o crescimento da musculatura. Tanto que os anabolizantes têm um monte a base de testosterona. Eu ia falar isso agora, porque na academia tu vê muita gente comentando quando tu quer ganhar mais massa, não, toma testo, não sei o quê. Esses dias ainda a gente estava dialogando lá em casa, né? E depois dá problema. Eu falei, eu tava comentando com a regra das gurias, falaram aquele dia, né, que pra mulher não é indicado de jeito nenhum, a não ser que seja por médico, né, porque eles estão se automedicando, né, toma testosterona, tem na farmácia por R$19,90, assim, tipo, literalmente fazendo as coisas erradas, vendo o outro fazer. E então, com o exame, como é que tu vê isso? Tu pede o exame, tu dosa o nível de testosterona no sangue, e aí vai ver se tem que suplementar, né. A suplementação de testosterona, quando ela tá baixa, feito por médico, não é um problema, né? Sim. O problema é tu querer suplementar um hormônio que tu já tá cheio. De forma exógena para, assim, um fim estético. E aí tu corre os riscos dessa suplementação não controlada, né? Mesmo por médico, agora tem uma súmula do Conselho Federal que proíbe a suplementação de hormônio para fim estético. Eu acho que só para trans, né? Pra Nunca pessoas, teve isso. Nunca teve. O Conselho Federal nunca tinha se posicionado. E a gente teve recentemente, se não me engano foi esse ano, que teve esse posicionamento do Conselho Federal proibindo. Falando, olha, gente, para suplementar hormônio para quem está doente, para quem precisa. Para fins estéticos dá problema. Porque no momento que tu está suplementando testosterona exógena, teu testículo vai entender ali que ele não precisa mais produzir. Então tem os efeitos adversos disso, né? Na mulher tem o efeito adverso da voz que engrossa, e também de pelos, hipertrofia, né, do clitóris, aumento dos pelos. Aumenta o músculo, mas também esses outros efeitos secundários aí. Eu vi um médico se pronunciando também no TikTok, né? A rede social também, às vezes que tem um vídeo de umas crianças de 14, porque elas são crianças de 14 e 15 anos numa escola, todas elas com músculo, assim, musculosas. Eu vi. Não sei se vocês viram. Eu vi. E aí o médico falando que não tinha como ser numa musculação, começou a falar sobre isso, né? Que o Ministério da Saúde já tinha se pronunciado, 14 a 15 anos. E inclusive, com o corpo malhado, barbas grandes, assim, tipo, até o pessoal, né, sempre bota um meme, uma coisa, deve ser 15 anos de carteira assinada, mas depois eu fui ver, daí fui olhar os comentários, aí tinha no linkzinho ali o médico falando que tá muito normalizado entre essa nas idade. academias. Que eles podem tomar uma testosterona e aí vai ajudar até na barba, que eles querem ter, porque tem uma idade que eles enlouquecem, que eles querem ter o bigodinho de carroça, né, então... tá muito disseminado. Muito importante falar da saúde do homem nisso também, porque a gurizada vai, né? É o estereótipo, né, que acaba disseminando aquela forma ali como não, isso é o socialmente aceito, é o que a gente tem que buscar e tal, e isso leva a comportamentos não tão saudáveis. É legal, tu tá malhado, muito legal, é o recomendado, é saudável fazer exercício, mas essa busca aí do corpo perfeito, não vou te dizer que seja doença, não é doença tu ter boa forma, né? E suplementar hormônio quando indicado por uma questão médica também não é um problema. O problema é tu usar inadvertidamente, o problema é usar de maneira ilegal, o problema é usar sem supervisão. Isso causa danos à saúde, né? Essa suplementação de hormônio causa hepatite, né? Dano no fígado, pode dar dano no testículo, como a gente falou, diminui o tamanho do testículo. Nossa.
E O homem enche de espinha. Pra gurizada, isso é um veneno, né? É um veneno. Então, tipo, mães, pais, prestem atenção. Tem a porque... questão, na adolescência, a pior questão é Aceitação. da interferência isso no crescimento, né? Sim, Então- aí na função de atrofiar depois não tem o que fazer. Tá atrofiado só se Deus quiser aumentar, porque pode até na função da estética, entre aspas, né? Mas a questão é da... Como é que se diz quando tu vai ter filho? Fertilidade. Da fertilidade. Atinge também, o Stefano, é isso? Pode atingir, sim. Pode diminuir fertilidade se tu começar a suplementar muito precocemente. Mas isso eu falo muito sobre padrão estético, essa pressão estética da mulher. E eu vejo que o homem precisa ser falado também, né? Desse padrão. Sim, Essa sim, criança sim. de 14 anos que não quer ser magrinho. A mulher não quer ser gorda e o homem não quer ser magrinho. Exatamente. E aí isso vai na cabeça do homem, né? Então tu já cresce achando que se tu não for malhado, se tu não tem esse corpo padrão, também é um problema de saúde pública. Verdade. Isso afeta muito, muito, porque eu vejo o pessoal da academia e eu faço ali na face. O pessoal é família, literalmente. É funcionários e filhos. Mas é rede social mostrando que E os tu corpos vê, assim, bonitos. eles fazendo errado, o professor cobrando, porque o Leonardo não deixa a gente fazer nada, ao contrário, o Jadowski, né, maravilhoso. E a Nayara também, ela cobra muito, só que eles dão aquela olhadinha, não, porque fulano no TikTok falou que assim cresce. E é uma cultura, sempre foi disseminada entre os adolescentes. Só que eu vejo que a parte do medicamentosa aumentou muito agora, até em questão de academias. Que antes tu via... Aqui mesmo, charqueadas pequenas, a gente sabia quem eram os bombados que usavam drogas. Sim. Hoje tá, literalmente... esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela falou que ela se injetou algumas vezes para criar massa, não sei o que. Eu fiquei olhando, tipo, eu nem era... A pessoa não era tão grande, mas por quê? A necessidade da aceitação, né? Porque eu queria ficar rápida pro verão ter malhado. Eu falei, meu Deus do céu. Agora o projeto verão, né? Acontece muito, né? Sim. Agora eles Querer ficam loucos. rapidinho pra... Doutora, a gente tem uma parte do programa que a gente lê os comentários, né? Tá bombando de comentários. Então, te convido a tomar um cafezinho, não sei se aceita. Eu vou servir um pro Wagner. Não, eu vou servir um pro Wagner, porque ele tá 22 E eu vou horas lendo aqui trabalhando. um pouco as conversas, tá? Ó, tem uma pergunta encomendada aqui. Quer açúcar? Verdade que um amigo nosso tem isso aí é encomendada, tá? É o Luciano Pequeno, Ai, conhece? não lê então, pula. Verdade que o amigo tem a cura da AIDS, só podia ser. Deve ser bobagem do grupo do clube. Deve ser uma piada interna, deve pessoal. ser. Vamos pular. Com certeza é bobagem. A gente tem aqui a Ana Paula Anjolim, né? Que Beijo, tá Ana sempre Paula. presente. E Paulo Bambu Mota, conhece? Vem aqui, fez um cafezinho pro Wagner, esse Paulo é puxa saco. Tatiane Christian, Rafael Silveira Machado, Luciano Pereira Pires, Eunice Algaier, a Estela Studzinski, olha esse nome, é o Studzinski, viu? Paulo Speck, né, botou boa noite, o programa vai ser pequeno hoje, tem muita história. O doutor depois tem que abrir para perguntas. Tá aberto Tá a pergunta, aberto, pessoal, manda. pode mandar. Mas depende, porém depende, tá? O Spec. Ó, doutor Stefano é um ser extraordinário, Diogo Lopes Castilhos. Tive o privilégio de conviver com ele durante todo o período escolar, fundamental e médio dele, com o meu irmão. Abração, Diogo. Ana Paula deu boa noite, a Eunice deu parabéns, meninas, sempre pautas importantes, né? A Eunice, Ondina dispensa. Camargo, né? Bom Mãe, te programa a amo. vocês. A Esther Soares, boa noite. Noite, Esther. Aqui a pergunta do Diogo que a gente já respondeu. Tia Miguelita. Beijo, tia Miguelita. Raquel Tolotti está assistindo. Aí o Paulo perguntou: o câncer de próstata. Não, tu falou. O câncer de próstata o homem vai ter de algum jeito, mas de repente se morra antes dele se manifestar. Eu vi um dia alguém falando, um médico falando, que todos nós, na verdade não fui um dia, ele me falou no consultório. Todos nós temos câncer dentro de nós. Pode se manifestar ao nascer, que nem eu tive leucemia logo que nasci, e pode se manifestar com 105 anos que nós vamos morrer. Então estamos todos com as cargas genéticas. Isso é verdade? Na verdade, assim, câncer é multifatorial, não é só genético, tá? Depende de fatores ambientais também. Então, imagina assim, a gente tem as células ali como se fosse um bairro com várias casas, e aí tu tem a tua casa ali, tem a do teu vizinho, e no câncer, aquela célula que está cancerosa, ela perde essa definição de limite de tamanho, e ela começa a invadir o território dos vizinhos, e ela vai sofrendo um crescimento desordenado, e
começa a se multiplicar. E esse crescimento desordenado do tumor, ele vai consumindo as nossas energias, consome nosso metabolismo e vai invadindo estruturas nobres, e aí a evolução disso é que a doença se dissemina, consome as energias e o doente vai a óbito. Sobre o câncer de próstata que o Paulo perguntou, né, se todo mundo vai ter, não diria todo mundo, né, mas é muito comum. E o fator idade é o mais importante, tá? Os fatores de risco para câncer de próstata é a idade, né, e a raça negra. Os negros têm mais câncer de próstata por terem mais níveis de testosterona. O câncer de próstata ele é hormônio dependente. Quanto mais testosterona, maior risco. Então, os negros têm mais esse risco, e histórico na família também é outro fator de risco bem importante. Mas é uma doença que tem desde tumores indolentes e tem doença agressiva. Então, não é assim que não vai ter uma pessoa que teve câncer de próstata e foi muito agressivo. Vai ter doentes que têm doença grave, né? Mas não é a maioria. Então, o problema é que a gente tem que entender que tem determinadas condutas médicas que fazem mal. A diferença do remédio e do veneno muitas vezes é a dose, né? Uhum. E às vezes a forma de tu administrar. Então, tratamentos muito agressivos também vão fazer mal. E no caso da próstata, ficou cada vez mais evidente que os tratamentos eles não mudavam a expectativa de vida. Porque é uma doença que, como eu falei para vocês, já surge lá com 60, 65 Sim. anos. E a gente já está perto da expectativa de vida alvo ali, né? Então... Aí o Luciano botou assim, aí Tchela, mas tu gosta do futebol com churrasco, né? Gosto. Inclusive, vocês têm que comer o chimichurri que o Stefano faz. Meu Deus. Eu pedi receita, né? Kleber. Fiquei na volta miseriando, me dá receita. Me passou. Ela vai todo o futebol. Ela reclama do Paulo, mas tá todo sábado Eu lá. não reclamo, eu vou junto. E quando eu não vou, eles me chamam pro churrasco ainda. Kleber Souza botou Stefano, grande profissional. Kleber do Clube Tiradentes. O Luciano botou a primeira vez que assiste o programa integralmente. Ah, é, Luciano? Bom saber. Uhum. A Ana Paula botou, tá bom demais esse programa, abraço a todos. A Tatiane botou assim, Tatiane Christian. Em relação aos acidentes caseiros com animais peçonhentos, temos o soro anti-ofídico aqui na região? Pergunto, porque várias vezes ouvi que os hospitais aqui não têm. Na verdade, nossa referência para animais peçonhentos é pronto-socorro. HPS. E dá tempo de chegar, Dá Stefano? tempo, tranquilo. Ó, pessoal, então o acidente, como eu falei, assim, o acidente ofídico mais comum, né, do Brasil é jararaca. Então é melhor ir direto para Porto Alegre, nem passar por aqui. Na verdade, sim, tu até pode passar por uma avaliação. Outra situação que é Mas se foi picado, tem veneno. Existem... o pior é que nem sempre é assim. Tá? Existe o tal do bote seco, que a cobra dá para só afastar o agressor, ali, né? Porque ela não te entende como uma presa, ela te entende como alguém que vai machucar ela. Ela tá te afastando, ela tá te mordendo para te tirar, porque tu representa um perigo para ela. Sim. E aí tem essa função do bote seco. Muitas vezes ela morde, mas ela não quer te predar, ela quer te afastar. Só que a gente não vai avaliar se é um bote seco ou não. A gente vai descobrir que o bote é seco se não apresentar manifestação nenhuma do veneno. E aí não vai ter hemorragia, né? HPS direto. Eu já vi o sapo, hoje liguei para o bombeiro. Esses acidentes ofídicos aqui na região, assim, né? Normalmente aqui é jararaca ou cruzeira. E aí é grave. HPS, pessoal, vai direto. Tati, vai direto. Eu vi um vídeo que teve, não sei se foi aqui, né? Porque de um jacaré. Importante ir com calma, né? Do jacaré parece que apareceu aí. Tem jacaré, né? Sabia que tem aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, as pessoas criam e aí, como estourou os riachos, tudo, né? Com medo. Aqui também tem mais uns comentários. Os comentários que ficam perdidos aqui, que eu vi depois em casa, que tem uns que ficam perdidos. Deixa eu ver aqui. Ai. Da Estela, tu já falou aqui do orgulho? Aham. Que é um orgulho. E é um orgulho dos amigos também, que eu vejo que o pessoal é muito orgulhoso do Stefano no nosso meio, assim. Cadê que eu tinha visto aqui? O Wagner Ferreira, tu leu?
Não. Ah, viu? Tem uns perdidos. André Santos mandou boa noite. O Wagner mandou um salve, salve, galera. Boa noite. O Wagner tá sempre assistindo nosso programa, meu amigaço do coração. E ele fala que eu nunca leio os comentários dele, mas é por causa disso. Vai lá pro outro lado. É. E o Luciano tá aqui chorando que tu queimou. Não é que a tua pergunta não tem nem o que responder. Ô, Luciano. Amanhã a gente responde. A gente faz um churrasco pra nós amanhã que vai ter resposta. Eu vi também, agora falando, né? Deve ter conhecido o Beto. Ele conhece o Beto? Ah, claro, se criou com o Beto Costa. Sim, Ah. o Beto Costa fez um podcast. E faz tempo, quase ano que ele tem. O Beto também acompanha o nosso programa aqui. Quintas-feiras, na Rádio Lagoa. Muito bom o podcast deles. vou Ele me mandou o assistir. link, eu assisti, muito bom. Nem parece o Beto. Doutor, agora eu fiquei preocupada, agora eu vou começar a perguntar. Eu faço consulta quando os convidados vêm aqui, tá? Eu aproveito esse espaço. Psicólogo, médico, ginecologista, tudo sempre que faz. assim, né? Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Eu tive Covid 3 vezes. Falou sobre isso, eu tô muito preocupada. O que eu tenho que fazer pra ver meu coração? Jesus amado. Infelizmente, assim, né, gente? O Covid... Fiquei pensando nisso. É sério? O Covid é uma doença que a gente conseguiu frear ela, o que deu, né? A cepa original, aquela cepa da China lá, cada pessoa que pegava transmitia para 3, tá? Mais ou menos essa taxa de transmissão. Essas cepas atuais, elas estão transmitindo numa fração assim, cada um que pega passa para 18. Nossa. Tipo, Credo. parecidíssimo com sarampo. Então, ou a gente previne, todo mundo previne, né? Ou a gente simplesmente não tem o que fazer. Então, a gente sabe que máscara cirúrgica ou máscara de pano não ajuda quase nada. Então, o que a gente precisaria seria usar aquelas máscaras N95, PFF2, né? Todo mundo. E aí, por exemplo, a gente está num ambiente aqui fechado com ar-condicionado ligado, né? Se um daqui tiver com Covid, todo mundo pega. E rápido, tipo, são segundos Sim. até a gente pegar. Outras doenças respiratórias, elas têm transmissão um pouquinho mais difícil. O Covid pega muito fácil. Então, como é que tu ia evitar pegar Covid 3 vezes? É uma doença inevitável. É assim, se proteger de Covid é um ato de heroísmo, né? É raro que não teve, então, né? É muito raro. Esses dias eu estava escutando uma pessoa falar, não tive, não se testou, né? Porque se testar... Teve um dia que eu fui no posto de saúde, o cara disse, tu já teve Covid, doutor, né? A gente quer mostrar aqui pra enfermeira, tava positivada. Eu disse, Débora, vai pra casa, se isola que tu tá com Covid, eu tava com uma dor de cabeça. Foi depois a última vez eu caí, assim. Ficou... Mas o que fazer, né, Débora? É uma coisa que, bom, pegar... Eu sinto, assim, que eu fiquei com a respiração. É praticamente inevitável, porque ou todo mundo se protegia, né? E a maneira que se usou também na pandemia aí para prevenir Covid, né? Teve muito aquela coisa do álcool, de desinfectar a superfície. Depois a gente descobriu que a forma de transmissão pela superfície era muito, assim, não era a principal forma. De cada 10 mil pessoas que pegava Covid, 9.990 pegaram pelo ar, não pegaram em contato. Então, ficar usando álcool para Covid não parece ser muito inteligente. A melhor forma de transmissão, de parar a transmissão, é limpar o ar. E como é que a gente limpa o ar? Com filtro, né? Filtro EPA, com ambientes muito ventilados, né? Então, tipo, tu quer evitar Covid, tem que deixar tudo aberto, né? É diferente do conceito popular que a gente tem, assim, de não, eu vou evitar a gripe, eu tenho que ficar quentinho, fechado. É o contrário disso, né? Eu tenho que deixar completamente ventilado, porque o ar tem que renovar, né? Então, se eu queria evitar Covid, a gente escolheu as piores formas de se prevenir. Né? Acho que a gente estava tão desesperado ventilação. Que teve muita desinformação, teve também, desinformação, né? Os governos não ajudaram muito, né? Porque os governos saíram comprando álcool e desinfetando rua. Né? Verdade. Aquela coisa de desinfetar a rua, o vereador queria que eu jogasse álcool na rua. Me dava ânsia ver aquilo, porque o troço pega pelo ar, como é que vai ser eficiente tu desinfetar a rua? Mas o cheirinho ficava bom, pelo menos. Então, a Santa Bárbara ficava cheirando a rosas. Era ineficaz tu transmitir, tu não pegar, né? O que tu pode fazer para sabe, aquela coisa de tentar evitar danos, consultar regularmente, ver se tu ficou com alguma sequela da Covid. Tem gente que fica com sequelas, né? Tem a Covid longa. E, infelizmente, no Brasil tem pouquíssimos lugares que estão dando atenção para isso. O que seria a Covid longa?
é gente que ficou com Covid, né? Que pegou Covid e ficou com sintomas constitucionais, com cansaço. Teve gente que ficou com distúrbio cardíaco. É muito comum. A pessoa pega Covid em percentual. A Débora está sempre reclamando da função do cansaço depois do Covid. Tem gente que ficou com sequelas pulmonares, com fibrose no pulmão. Né? Capacidade pulmonar diminuiu. Tem gente que ficou com uma doença autonômica do sistema nervoso autônomo que causa taquicardia. Então a pessoa está sempre com o coração acelerado. Isso... Então é legal ir no posto fazer exames assim para ver, se mundialmente aconteceu, né? Não é só um privilégio daqui, não, que foi mal enfrentado. Não, o mundo inteiro está vivendo isso de enfrentar a Covid longo. Tem muita gente que ficou assim. Mas é isso. E como tu vai evitar pegar de novo? As vacinas não estão não estão nos dando um nível de proteção que consiga erradicar a transmissão. Ela diminui a sequela só ou diminui gravidade, diminui internação, diminui mortalidade. Então é importante tu continuar te vacinando. Tá para vir uma segunda geração de vacinas aí, tem até uma vacina em spray que dá imunidade de mucosa que provavelmente vai barrar a transmissão, mas por enquanto isso ainda está em desenvolvimento. Por isso que é importante fazer as 4 doses, né? O pessoal faz já 2, estamos em 6 doses. Acho que eu já disse, eu acho que eu fiz 5 ou 6 já. Aqui no Brasil, oficialmente 5, tá? Mas já foi lançada uma atualização da Omicron, que seria a 6ª dose. E o governo ainda não trouxe. Mas eu acho que tem... Eu vejo, porque eu tô falando que eu vi campanha das pessoas falando que tinha que atrasados. tomar a 4ª dose, por isso que eu tô falando. É que eu faço na Gerdau, né? Na Gerdau eles já estão com o calendário, eu acho que avançar aqui no município, realmente não me chamaram para fazer a minha 4ª, mas eu já fiz 5. Mas aí tem que procurar o posto. O FDA dos Estados Unidos já liberou a 6ª dose para os Estados Unidos, já estão vacinando. E nós estamos aqui pelo menos 2 meses atrasados. E às vezes eu fico apavorado, porque o governo quer fazer uma dose anual da vacina da Covid. Mas não vai dar certo. Só que a cada 3 meses a cepa muda. E muda radicalmente. É que nem a Daisy falando aquele dia pra nós. A gente trouxe a doutora Daisy pra dela na Outubro Rosa. Foi maravilhoso, igual o teu programa, assim, esclarecedor, assim, no muito nível. Bom. E a Daisy falando pra nós da função da vacina da HPV. Inclusive, eu vou a Triunfo, que ela tem uma vacina que veio, até marquei já pro ano que vem. Não é divulgado, né? Não é, e é particular só, né? Porque não tem pelo sistema único. Então vai eu e a Raika nos vacinar, só que não tem idade e é muito melhor do que as outras. Só que não é nem divulgada, porque o valor nem é caríssimo, assim, que alguém não consiga fazer a vacina. É bem importante. Ela me falou, ainda falei na hora assim, vou fazer, eu e a Raika, eu liguei pra lá, eu tenho o plano cobre, mas quem não tem, se eu não me engano, é R$125, tipo, tem como a gente fazer uma... E tem uma vacina específica pro homem? Do HPV? Sim. É HPV É também? a mesma. É a mesma? Uhum. Daí, pessoal, não sei se me interrompeu. E o fez, com certeza, sim, porque Gerdau, né? eles são obrigados a fazer, a levar a carteirinha, né? Agora tem pra gente voltar um pouquinho pro Novembro Azul. Então a gente tem eu vou te perguntar assim, se fosse eficaz, né? O que o sistema de saúde, tu como médico da família, doutor, falar pro homem, né? Hoje eu fui numa palestra de violência contra a mulher e a psicóloga falou que tem um trabalho na região para falar sobre a fragilidade masculina, do homem sentir, do homem se sentir doente, poder falar que está doente, do homem se sentir, estou com ciúme de ti, sabe? Para não chegar Isso é uma prevenção também de acidentes, né? De pegar uma arma e matar, porque às vezes a pessoa não consegue. Então eu acho que qual a campanha que seria assim, mais eficaz hoje, tu como médico, assim, tu vê para a prevenção da saúde masculina? Na verdade, assim, né? A mente é importante cuidar também, né, doutor? Falar sobre saúde masculina já é bem importante, porque quando o cara olha ali e vê, peraí, né? Por que eu vou deixar ficar tão ruim? Se tem coisas que eu posso fazer para melhorar minha saúde, isso já leva as pessoas a refletir. Mas muitas vezes tem a história da psicologia reversa, né? Tu pode dizer, olha... não, melhor é tu internar, então. Melhor é tu ficar dependente dos outros. Essas coisas, quando a gente começa a ver, e é assustador mesmo, né? Doenças crônicas não transmissíveis, né, impactam muito na qualidade de vida, tipo obesidade, hipertensão, diabetes. E são anos lá na frente que a gente está entregando, né? Eu quero viver quanto mais puder, né, com qualidade. Então, se a gente começa a entender que essas doenças vão nos incapacitar no futuro, a gente pensa, não, peraí, acho que
não dá para deixar assim. Acho que eu preciso fazer alguma coisa para cuidar agora, né? Porque comer é legal, né? Mas comer assim até ficar obeso, até destruir com a saúde, Será que vale a pena? Uhum. Quantos anos eu vou perder lá na frente? E às vezes a gente não faz esse raciocínio. Ter hipertensão, uma doença que a gente consegue controlar, então eu tenho que cuidar o sal, né? Será que eu preciso colocar mais sal na comida? Ou será que eu preciso comer tanto industrializado? Será que eu não tenho tempo de eu mudar e daqui a pouco começar a fazer minha comida com alimentação mais natural, com menos sódio, com menos conservante, comendo menos embutido, comendo menos comida instantânea, né? Essas pequenas revoluções que a gente faz no dia a dia tem enorme impacto na saúde do homem, né? E a prevenção é maravilhosa, né? Com certeza. E é cultural também, né, Stefano? Porque eu vejo por nós lá em casa que depois da bariátrica eu tive que... A gente vinha falando no carro ainda. Sim. Eu tive que mudar a minha alimentação, né? E todo mundo entrou. E é comum hoje. Tanto que quando eu vou fazer lasanha, o Caô pergunta, é de berinjela ou é de abobrinha? Sabe? Tipo, ficou normal lá em casa. Então, é cultural. Tu vai colocando na tua cultura e o homem vai absorvendo. Só que nem tu falou, a iniciativa não vai partir deles falarem que eles que têm que fazer uma dieta. E, infelizmente, a gente tem que entender, assim, a gente tá... a correria do dia a dia, ela é para todo mundo e se eu não mudar hoje, amanhã vai continuar corrido. Então, Verdade. E são várias coisas que o homem precisa cuidar, né? A gente cresceu também com o mito, vamos falar dos mitos, né? Que o homem não tem infecção urinária, ele passa para a mulher, né? Tem isso também. O trato urinário do homem sempre com pedra no rim, né? Tem muito isso, né? Tem. O homem tem mais pedra no rim. Infecção urinária é importante ir, né? O homem não fica com infecção, ele passa. Eu sempre escutei isso. Não sei se é um mito também, deve ser. Né? Com certeza. Na verdade, a mulher tem mais infecção urinária, tá? É diferente entre os sexos. Mas tem homem com infecção urinária também, né? Que pega da mulher, né? Sempre tem isso, por isso tem que fazer junto, Os né? dois Quando o homem tratamento. tá com... ou a mulher, né? Tá. Acho que tu tá confundindo um pouco com as vaginoses, né? Quando a mulher trata a vaginose, lá trata um corrimento, normalmente se trata o homem também, senão fica um transmitindo para o outro. A infecção urinária não é muito esse mecanismo, não. Ah, tá. A gente confundiu. Não, mas a gente trata... quando a gente fala, tá com infecção urinária. No Então homem tem que é tomar mais também. comum infecção urinária quando está instrumentalizando o pênis ou a uretra ali por alguma doença que necessite essa instrumentalização, usar uma sonda, ou alguma manipulação, ou uso de fralda também é muito comum acabar dando contaminação. E aí tem também, né? Nos meninos, criança tem muito, menino tem muita infecção urinária por um outro mecanismo meio assim lúdico até. O menino não quer ir fazer xixi. E aí ele fica segurando. Pra brincar até o máximo. Pra brincar o máximo que dá e acha legal estar ali intertido na brincadeira e aí faz infecção. E a questão da higiene, nessa região mesmo, no pênis, tem alguma doença? Porque eu vi esse tempo, tudo é questão de informação, né? Sim. Que o homem tem uma doença que desenvolve mais, não sei se não é o câncer também, por causa da falta da higiene. Câncer de pênis, da higienização correta e de, muitas vezes, a falta de informação de não saber como fazer a higiene, né? Sim, pela balanite, bala no post-it. O prepúcio ali, né? Aquela pelezinha que fica abaixo da glande, tu tem que retrair e tem que higienizar, né? Isso todo dia. E sim, é muito comum essa higiene deficiente, o esmegma fica armazenando ali vírus, bactérias, causam um post-it e sim, isso está associado com os fatores ambientais que vão desenvolver câncer. Eu estava explicando para vocês que o câncer é multifatorial, né? Então tu tem que ter o defeito genético e tu tem que ter várias agressões ao DNA ao longo da tua vida para tu desenvolver câncer. Às vezes é um produto químico que faz isso, né? Às vezes são infecções que fazem isso, vírus fazem isso, tem vírus que causam cânceres, tipo o citomegalovírus é muito associado a leucemias, né? Ele causa dano na medula e às vezes tu pega uma infecção por citomegalovírus, anos depois tu desenvolve leucemia. Tem associação com infecções virais. Tem radiações que fazem isso, estabilizantes dos alimentos, corantes. Então, várias coisas vão agredindo o DNA ao longo dos anos e o nosso mecanismo celular de reparo do DNA em algum momento falha. E aí aquele dano no DNA que ficou sem ser reparado
acaba por ser a lesão precursora da célula ali que vai desenvolver o câncer. Então, para ter câncer, precisa do defeito genético, mas também tem os fatores ambientais, né? E muitas vezes as pessoas associam com um trauma ao desenvolvimento de câncer. Normalmente não é assim, normalmente são repetidos. Então tu tem que ter ali, claro, não estamos falando de, por exemplo, radiações ionizantes, né? Chernobyl, o cara ficou exposto à radiação lá altíssima, em altíssimos níveis. Basta um tempinho ali para que alguma coisa vai acontecer. Sim, porque aí ela dá lesão no DNA muito grave. Mas não, assim, no dia a dia são pequenas exposições continuadas que vão fazer a gente desenvolver câncer. Né? Então tem tudo a ver com o estilo de vida. Né? Tu viu? Hoje foi uma aula, né? Deus. A gente ficou quieto, vocês viram que a gente ficou muito quieto nesse programa hoje. Pouca piadinha, pouca risadinha, porque a gente tá aprendendo muito. Meninos, tem alguma pergunta, vocês? Bambu? Não. Ah, tá sabendo tudo, pô, Alberto? Então tá. O Wagner vai fazer a prova com vocês depois, fazer um exame, nós vamos anotar e vamos ver. Mas acho que já acabou, já passou nosso horário, Debrinha, que loucura. Quero te agradecer, Stefano. Não sei se tem alguma outra coisa que tu gostaria de falar, que tu não falou ainda. Não, na verdade sim, né? Fica à vontade. Nosso meio profissional aí, médico, está muito chateado com a morte do Dr. Vitor, né? Nosso pediatra aí. Então, queria deixar um abraço para a família dele, dizer que era um amigão nosso aí que a gente infelizmente perdeu numa fatalidade horrível. A gente não estava preparado para isso, nunca tá, né? Mas deixar um abraço para a família dele aí e um abraço para todos que estão assistindo aí. Verdade. A gente nem falou, né? Doutor Vitor atendi o Micael. Os meus são do Mendegaso, mas o Vitor também já atendeu a minha família. E no Detran, inclusive, né? A mãe agora estava fazendo o exame, mas foi uma fatalidade por ser um conhecido nosso também muito próximo, né? Mas também fica o nosso abraço. E quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço aí. Mas agradecer mesmo, que baita aula que tu nos deu. Acho que Deus prepara as coisas assim para ser perfeito. Vai ser você para este momento e eu agradeço muito. A Rosane Cuba mandou muito bom. Também agradecer ao nosso pessoal que nunca nos deixa na mão, está sempre aqui com nós. Pessoal, a semana que vem vai ser também uma conversa muito boa, né, Debrinha? Semana que vem também vai ser um assunto, uma dezembro vai ser muito bom, muito bom. Não que novembro não foi, né? Porque novembro foi encerramos, né, o novembro com chave de ouro. Convidar também o doutor quando quiser voltar. Acho que é interessante a gente falar sobre isso. Eu acho que a galera qualquer outra temática também que tu queira, né, tá sempre aberto falar delas, porque às vezes tem uns temas que a gente quer abordar e não tem o espaço, então tu já sabe que tu tem um espaço a hora que tu quiser aqui no Fala Delas. E orgulho, né, Charqueadas, a gente tem as grandes profissionais, né, eu sempre falo, sou apaixonada pela cidade, continuo apaixonada, mas eu acho que as pessoas aqui de Charqueadas são muito talentosas, têm uma história muito legal de conhecer, então é muito legal a gente abrir o microfone para pessoas daqui, né, pra gente conhecer. Eu não conhecia o doutor, né, tanto é que eu falei, de Charqueadas. Daí depois eu vi que a sua esposa me seguiu, eu disse, conheço, pois é. Aí o Paulo é meu amigo. Porque o Paulo é vereador, né? Todos eles se aparecem, tem o Stefano como amigo, que nem eu falei pra ele, os amigos dele também tem muito orgulho, porque ele veio do mesmo lugar que a gente veio, estudou no Assis, se esforçou, fez URGS, então realmente é um orgulho para a comunidade dos amigos, né? Um beijo pro pessoal, amanhã eu quero churrasco no clubinho, já que vai ter futebol. O doutor disse que não vale como atividade física. Sinto informar vocês, então vamos só pro churrasco, vamos pular o futebol. Eu acho que vocês vão ter que fazer algo diferente no clubinho, né? Para esses homens fazer exercício, né? Mas tem, né? Eles podem fazer uma caminhada em volta do lago, tem tênis, tem crossfit, tem o que eles problema não é o futebol, o problema é o depois. Que é o cerveja e o churrasco. O problema é a não continuidade do exercício. Antigamente tinha futebol no mínimo 2 vezes na semana lá, né? Agora parou, né? Mas de que jeito com o futebol que eles estão... É um só, senão eles vão se quebrar, porque tu vai ter mais serviço, porque os médicos nem vão mais jogar, porque são só remendando eles. Pessoal, muito obrigada. Quero agradecer muito ao Wagner, que está aqui, coitado, só com a alma, porque está cansado. Trabalhou muito essa semana. Agradeço muito o teu serviço prestado pelo município. E até sexta que vem. Até sexta que vem. Obrigadão. Obrigada.